Nesse vídeo eu quero deixar clara a diferença de situações que eu vi em 2 vídeos diferentes essa semana. Num deles, que é um corte do Podpah, a Priscila conta que quando ela estava gravando Bom Dia e Companhia, ainda criança, ela passava por muitas situações de estresse. Teve uma vez que ela precisou abreviar um luto porque tinha que trabalhar. Teve uma vez que deram soro na veia porque ela teve alguma coisa de saúde que ninguém sabia o que era. Precisava voltar para trabalhar logo. E no outro vídeo, que é uma matéria do Fantástico sobre o livro Geração Ansiosa, em que falam sobre os efeitos na saúde mental das crianças, dessa geração dos que já nasceram hiperconectados. E aí eu fiquei pensando como essas duas situações parecem a mesma, mas não são. E esclarecer isso ajuda no entendimento do que é burnout. Porque veja só, a situação 1 é uma criança que, ao invés de ter uma infância normal, saudável, construtiva, enfim, teve uma infância abusiva. O conceito de abusivo, quando a gente está falando de infância, geralmente vem na nossa cabeça como sendo uma casa, né, que a criança sempre foi negligenciada pela família ou era agredida, etc. Mas também é uma infância abusiva quando a criança é tão amada, que ela é super protegida e invalidada, perde a autonomia e a noção de força pessoal. E também é uma infância abusiva, uma criança que trabalha desde sempre num ambiente em que ela precisa dar conta de um esforço físico e mental que é desproporcional ao que aquela mente e aquele corpo, os dois ainda em formação, podem aguentar com saúde. É claro que a partir daí a gente pode ter a nossa opinião pessoal. Eu acho que é melhor ser super protegido do que negligenciado. Eu também. E as consequências também são diferentes. Mas nesses 3 casos a gente está falando de famílias disfuncionais e de infâncias abusivas como consequência. Mas pelo menos ela estava ganhando dinheiro. Aí você já me perde. Eu entendo porque uma família coloca uma criança para trabalhar num programa de TV. Eu não entendo quando não tiram essa criança ao perceber ao que ela está sendo submetida ali. Eu falei disso quando eu dei pitaco no documentário do Balão Mágico e também quando eu falei da Hannah Montana. Eu vou deixar esses 2 vídeos na tela final para você ver depois desse daqui, se você não tiver visto ainda. A Priscila fala que ela sentiu as consequências dessa infância depois dos 20 anos. Ela é diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada e eu achei interessante ela comentar que esse negócio dela tomar soro na veia quando ela era criança era porque ninguém sabia o que estava acontecendo com ela. Provavelmente essa criança já estava em burnout e, bom, se não sabem o que fazer com um adulto em burnout, imagina com uma criança, né? Porque além da ignorância de achar que burnout é transtorno de humor, também tem a ignorância de achar que burnout só se dá como consequência do trabalho corporativo, etc e tal. E isso hoje, imagina quando ela era criança e estava em burnout, né? Não vamos esquecer que em 2014 eu colapsei e a primeira vez que eu ouvi a palavra burnout na minha vida foi em 2017. Bom, na matéria sobre o livro Geração Ansiosa, eles mostram como atualmente as crianças estão expostas às redes sociais desde muito cedo e por muito tempo diário, e como consequência disso, a saúde, tanto física quanto mental, não me lembro agora se falam de saúde física na matéria, mas como as redes sociais impactam em tudo isso em um ser em formação. Eu vi um Reels outro dia que foi compartilhado pelo André Trigueiro lá no Instagram. E que pena que eu não guardei para mostrar aqui. Mas era a tela do celular dividida em 2 metades. Numa metade mostrava uma criança com acesso irrestrito às redes sociais. Na outra metade uma criança que não fica com a cara do celular o dia inteiro. Nessa metade das crianças que não ficam na tela do celular o dia inteiro, eram crianças brincando, correndo, né, brincando com outras crianças, interagindo, pulando, jogando, dando risada. Na metade da criança que tem acesso irrestrito à rede social, durante esse tempo todo que essas crianças estavam fazendo várias brincadeiras e atividades, tinha uma criancinha encurvadinha assim com a cara no celular o tempo inteiro, numa meia luz, sentada num sofá. Gente, chega a dar aflição. O negócio que junta esses 2 vídeos que eu falei da Priscila e do Fantástico é que muita gente tem certeza absoluta que o problema do aumento da ansiedade, da depressão e do burnout é o fato de ficar todo mundo o dia inteiro com a cara na tela. Tem uma pesquisa que mostra que a média do brasileiro
e o Brasil é o segundo lugar no ranking dos países em que as pessoas ficam mais tempo na internet por dia, diz que a média do brasileiro é mais de 9 horas com a cara no computador ou no celular por dia, e dessas 9 horas, mais de 3 horas é conectado às redes sociais. É óbvio que o acesso irrestrito às redes faz com que as crianças sejam expostas a coisas que prejudicam o seu desenvolvimento. E eu não estou aqui falando de crime, eu estou aqui falando do que mais adoece as pessoas, que é a comparação, a correspondência a um padrão, que faz com que a gente acredite que é todo errado, que não é bom o suficiente, que precisa mudar para poder ser aceito e validado. Tem quem ache isso causa do burnout. É muita informação, é muita ansiedade, é muita depressão. Mas nós aqui sabemos que depressão, ansiedade e burnout são coisas diferentes. Burnout vem de uma situação como a da Priscila, onde se tem a soma de um ambiente abusivo, de uma sobrecarga muito alta e de uma pessoa, nesse caso uma criança, que não consegue entender como sair daquela situação, que sente que precisa se manter ali para não decepcionar. Pode ser que o fato de estar sempre o dia inteiro desde cedo exposto a uma comparação quase cruel, em que o entendimento, a autoimagem que a gente forma é muito ruim, colabore no futuro, caso haja uma situação em que a pessoa se encontre numa sobrecarga alta, num ambiente hostil, sem enxergar como ela pode sair dali, pode resultar num burnout. Mas, em princípio, são coisas diferentes. Então, não se engane, não caia nessa cilada. As telas, os apps, as redes sociais não estão ajudando em nada esse efeito ladeira abaixo, por onde a nossa saúde mental está rolando. Mas burnout não é o mesmo que depressão e nem que ansiedade. Burnout se dá quando a gente tem um ambiente merda, uma sobrecarga alta e uma inabilidade emocional da gente em lidar com aquilo de uma forma saudável ou sair daquele lugar. E essa inabilidade pode se tornar maior e mais resistente de acordo com o que a nossa cabecinha faz durante o nosso crescimento, com as informações a que a gente tem acesso nas redes sociais. É só aqui que as duas situações se encontram. E um alerta, os médicos e os psicólogos estão se debruçando sobre essa situação da exposição às redes sociais por muito tempo, desde cedo, né? O que isso impacta na saúde mental, mas eles estão deixando para lá os estudos e o entendimento do que é o burnout exatamente, porque eles acham que eles já entenderam. Daqui 5 anos, uma criança, ou melhor, os pais de uma criança vão ter mais recursos e orientações para guiar o filho nesse mundo virtual, para que esse impacto na saúde mental seja menor. Mas uma criança que entra em burnout no set de uma filmagem, de uma emissora de TV, você não tenha dúvida, mesmo daqui 5 anos, vai tomar soro na veia porque ninguém vai saber o que fazer com ela. Até o próximo.